Olá, feministas literários! Bem-vindos novamente ao nosso podcast Debates Feministas do Feminismo Literário, no qual, nessa nossa primeira temporada, estamos analisando o livro O Contrato Sexual, da Carole Pattman. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora de Direito da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário. Bom, assim como todo carnaval tem o seu fim, chegamos aqui ao capítulo final da obra da autora. Neste capítulo 8, o final da história, o fim da história, Pattman sintetiza as discussões do contrato sexual. Ela enfoca a subordinação da mulher e traz propostas para a construção de uma sociedade não patriarcal. Ao longo de todo o seu livro, Pattman vai reforçar que a subordinação sexual feminina é a questão-chave para compreendermos a situação das mulheres nas sociedades contemporâneas. E assim como Pattman induz na sua obra, e a nossa próxima autora, que já eu vou divulgar para vocês, também afirma, a subordinação sexual feminina ela é decorrente da sexualidade. E compreendermos isso é o primeiro passo para que a gente possa caminhar no sentido de alterarmos a realidade social que tanto nos subjuga. Para finalizar aqui com chave de ouro as nossas discussões, as reflexões desse nosso último capítulo serão realizadas pelas minhas queridíssimas Laras. Como apresentadoras, temos aqui novamente Lara Ribeiro, parte central da organização do nosso grupo de leitura, que é bacharel em História pela UF, graduanda em Direito pela Unirio e minha monitora na disciplina de Teorias do Estado e da Constituição. Do outro lado, como debatedora, nós temos a Lara Campos, bacharel em Direito, mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos, residente jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora e professora de inglês da cultura inglesa, pesquisadora do NID e dos meus projetos Feminismo Interamericano e Feminismo Literário na Unirio. Eu sei que toda despedida deixa saudade, mas não se preocupem que em breve a gente vai retornar com mais uma temporada, debatendo o livro Por uma Teoria Feminista de Estado, da Catherine McKinnon, autora da qual eu sou fã. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube e ativar o sininho para receber nossas próximas notificações dos nossos futuros vídeos e não deixe de nos seguir também no Instagram. Aproveita, já curte, compartilha, manda para a galera esse vídeo e os outros também do nosso podcast e deixo vocês agora com a reflexão, com as reflexões do nosso último capítulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio. Raíssa, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Lara, xará, obrigada por estar aqui com a gente. Imagino que agradeço. Parabéns pelo nome, Lara, lindo. Amei o seu nome. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui, de verdade. Então, vamos direto ao ponto de hoje para encerrar, né? Fechar com chave de ouro. A gente chegou no final do livro do Contrato Sexual da Carole Pattman e no capítulo 8, né, o fim da história, a autora vai retomar vários pontos que foram analisados ao longo da obra e deixa um caminho aberto a ser trilhado pelos estudos feministas. Lara, quais foram as principais, né, lições que podemos aprender com a autora nesse capítulo? Bom, é uma pergunta curiosa, porque assim, a Pattman, ela inicia esse capítulo fazendo alusão a uma palavra de ordem anarquista, né? Ela vê isso como uma palavra de ordem anarquista, que é a seguinte: nenhum homem é bom o suficiente para ser o senhor de outro homem. E apesar do teor anarquista da frase, que a própria autora ressalta, ela também observa que essa expressão silencia uma questão crucial, por assim dizer. Todos os homens, isso é super interessante, todos os homens são bons o suficiente para ser senhores das mulheres na sociedade civil moderna. Então, o contrato original ele é uma ficção
política para explicar a origem do Estado, né? Mas a invenção dessa história, esse contrato original, ela foi uma intervenção significativa no mundo político, porque ela ilustra a origem de um patriarcado moderno, esse que é fraternal, da dominação de todos os homens sobre as mulheres. E, ao mesmo tempo, mostra a derrocada do patriarcado clássico, pautado na ideia do poder pai, né? Que a gente tem conhecimento. Bom, aí para a gente entender o patriarcado moderno, é importante que a história completa do contrato original seja reconstruída. Então, para a gente entender, é necessário que a história seja reconstruída. Mas para a gente transformar esse patriarcado moderno e criar uma sociedade livre, no qual as mulheres sejam cidadãs autônomas, independentes, não basta a reconstrução dessa história, mas essa história precisa ser completamente abandonada. E é interessante também a gente ressaltar o seguinte: conforme os capítulos anteriores, já falamos, o contrato original ele é composto não apenas do contrato social. Ele também tem o contrato sexual e ele também tem o contrato de escravidão. Okay? Então, a partir dessa perspectiva que foi silenciada pela história, dessas perspectivas, né, na verdade, que foram silenciadas pela história, é necessário recontar a história dessa gênese política, da gênese da política. E é nesse momento que eu preciso ressaltar o seguinte, que pela perspectiva do contrato sexual, aquilo que a Mary Astle afirmava, que era se todos os homens nasceram livres, todas as mulheres nasceram escravas, isso é completamente verdadeiro. Bom, pela perspectiva tradicional do contrato, a gente vai utilizar a linguagem de indivíduos para se referir à sociedade civil. Mas somente os homens brancos que criaram a vida política que podem fazer parte desse contrato original. E aí, se as mulheres... É curioso observar isso. Se as mulheres tivessem sido simplesmente excluídas da vida civil, como esposas, escravos, a natureza do problema estaria bem clara. Mas, para além disso, as mulheres elas foram incorporadas a uma ordem civil na qual a sua liberdade está aparentemente garantida. E isso torna a questão muito mais problemática. Bom, e ainda é curioso observar que os contratualistas eles rejeitam qualquer reivindicação política que apegue à natureza, né? Mas continuaram a construir a diferença entre homens e mulheres como uma diferença natural entre liberdade e sujeição natural. Então, a sujeição das mulheres aos homens tem base natural. Isso é curioso de ser observado. É dessa forma que as interpretações tradicionais tomam como ponto de partida a suposição de que a diferença sexual, as relações entre os sexos, a esfera privada são claramente apolíticas, o que é uma inverdade. Isso é engraçado, né? Porque é justamente o lema, né? O pessoal é político, né? A gente precisa considerar a esfera privada como política, né? Exatamente. E uma questão que você abordou foi o fato de a subordinação feminina ser pautada na sexualidade, né? Uhum. Como que a Fátima aborda a expropriação do corpo e da sexualidade da mulher pelo contrato? Bom, a Fátima aborda da seguinte forma: o sexo é essencial para o contrato original. Ponto. E aí, somente um sexo tem a capacidade de desfrutar da liberdade civil. Então, o patriarcado moderno tanto nega quanto pressupõe a liberdade das mulheres. E é esse o ponto que, para que fosse possível argumentar, né, que a sociedade civil era uma ordem de liberdade universal, que as mulheres tinham que ser incorporadas por meio do contrato. Bom, e a gente tem o seguinte: o escravo, o trabalhador, a esposa, a prostituta, todos ocupam uma mesma posição, que é a de subordinação. Mas a forma como ela ocorre a cada um desses elementos, desses corpos, desses objetos, é diferente dependendo do gênero. Aí, as partes que necessitam de serviço, que é o patrão, o marido, o cliente, têm o direito de exigir que um corpo, na verdade, seja colocado em uso, ou tem que ter acesso ao corpo como requisito inicial.
E os contratos envolvendo as propriedades na pessoa têm que criar sempre obediência e instituir o homem como um senhor civil. E isso é interessante a gente observar na obra dela. Um outro ponto também, que é a forma exata que a subordinação toma, em que o uso o corpo é colocado, em que tipo de acesso ele é garantido, depende do fato de o homem ou a mulher serem instituídos como subordinados. Então, assim, o comprador nunca é indiferente em relação ao sexo detentor da propriedade da pessoa. Ele contrata a jurisdição sobre um corpo feminino ou masculino e as formas de sujeição diferem de acordo com o sexo do corpo. Entende? Então, assim, uma análise dos contratos de propriedade da pessoa, no qual as mulheres tomam parte, e a gente tem contrato de casamento, a gente tem a prostituição, barriga de aluguel, mostra que o corpo da mulher é exatamente o que está em questão do contrato, é o objeto do contrato. Além disso, é importante a gente observar o seguinte, quando as mulheres são uma das partes do contrato masculino, por exemplo, o contrato de trabalho, o seu corpo nunca é esquecido. Bom, as mulheres podem até alcançar a condição formal de indivíduos civis, mas são corporificadas como seres femininos, entende? Então, a verdade é que, isso é até cruel de se dizer assim, nós nunca seremos indivíduos no mesmo sentido que os homens são. Nossa, isso é cruel, isso é duro. É muito cruel, é duro escutar. Mas é uma percepção que a Pátima traz para a gente. E aí o corpo, o sexo e a diferença sexual são inseparáveis da subordinação civil, entende? Então, assim, o corpo e o sexo têm de ser distinguidos do indivíduo civil para que a subordinação seja criada e chamada de liberdade. Supõe-se que o sexo e a subordinação estão em polos opostos. Enquanto as relações políticas não forem encaradas pela questão do sexo, a gente já estava falando nisso, a questão da subordinação feminina continuará sendo apagada. E isso a gente tem que deixar bem claro. E são coisas que a gente precisa deixar bem claro que são duras, né? De escutar, são duras. Né? Duras e reais. Então, para finalizando, né? Já indo lá, correndo no final da nossa discussão, do nosso debate, a Pátima ela diz que as feministas vêm contestando insistentemente o direito masculino. Mas, apesar de todas as transformações sociais e das reformas políticas e legais durante os últimos 300 anos, que podemos dizer assim, o problema da subordinação das mulheres ainda não é encarado como uma questão importante, seja nos estudos acadêmicos sobre política, seja na própria prática, né, política. Quais seriam essas propostas que ela traz, né, para a gente poder alterar essa realidade? A gente tem que observar o seguinte, que a igualdade jurídica e as reformas legais, elas foram encaradas como uma questão das mulheres agirem como homens, tá? Então, essa ideia era incomum, porque até pouco tempo, antes dessa obra da Pátima ser elaborada, a maioria das feministas reivindicava a igualdade civil na expectativa de que ela traria a igualdade de condições expresso na especificidade do sexo feminino. Mas nessa parte, parece que a ideia da igualdade jurídica não é trazer igualdade na diferença, mas tornar as mulheres iguais aos homens em suas características. Entende? Então, assim, essas reformas legislativas, elas permitiram que as mulheres gozassem da igualdade de oportunidades para ingressar, por exemplo, em todos os campos do emprego remunerado, para exigir a liberdade contratual, para contratar qualquer propriedade em sua pessoa e para travar a batalha de Vênus juntamente com os homens. Mas, ao mesmo tempo, foram descobertas as provocações sexuais nos locais de trabalho e a divisão patriarcal do trabalho não foi muito modificada. E o que temos como resultado disso, por assim dizer? A situação econômica das mulheres ainda as deixa em desvantagem quando o rompimento do contrato de casamento. A sexualidade e liberdade sexual, elas foram subsumidas no ato sexual e incluídas no capitalismo, sabe? E como isso aconteceu? Através da indústria do sexo. É um exemplo claro disso, que fornece aos homens novas formas de acesso aos corpos femininos. Eu vou retomar uma observação que a professora Raíssa fez, que é bem interessante, que é a seguinte, que a submissão da mulher ocorre pela sexualidade. Isso é interessantíssimo, porque esses exemplos são prova viva disso. Bom, aí a Pátima ela faz novas propostas, né?
com base nos efeitos dessas alterações legislativas, ela traça algumas propostas para a construção de uma ordem não patriarcal que estabeleça, por assim dizer, efetiva igualdade de condições para as mulheres. Aí ela, primeiramente, ela observa que o contrato sexual deve ser desvelado. Isso é muito interessante, porque ela fala, olha, os homens eles têm interesse velado em manter o silêncio a respeito da lei dos direitos sexuais masculinos. E aí ela observa o seguinte, quando a história silenciada das origens políticas, do contrato sexual, for trazida à superfície do cenário político, esse cenário nunca mais será o mesmo. Isso porque a natureza, o sexo, a masculinidade, a feminilidade, o privado, o casamento e a prostituição, elas se transformaram em problemas políticos, assim como a compreensão patriarcal do trabalho e da cidadania. E aí, já no segundo momento, ela observa também que a ordem social não deve ser construída pelo contrato de forma ilimitada, mas ela deve ter condicionantes, por assim dizer, para produzir a igualdade. Então, olha só, numa ordem social construída infinitamente apenas pelo contrato, a liberdade é ilimitada. Não podem existir limitações ou uma jurisdição do indivíduo sobre a propriedade de sua pessoa e nenhuma restrição à liberdade contratual. O debate político tem que abandonar as histórias das origens, dos contratos originais e sair do campo do contrato e do indivíduo como proprietário. Entende? É necessário essa saída, é necessário voltar-se para o mato primitivo e obscurecer a distinção entre liberdade e sujeição. Uma ordem social livre não pode ser uma ordem contratual. Isso é importante a gente observar. Há outras formas de acordos livres pelos quais mulheres e homens podem instituir relações políticas. E aí, para que as relações políticas percam a aparência de escravidão e mulheres e homens livres, têm de concordar de boa vontade em manter as condições sociais de sua autonomia, sua própria autonomia. Ou seja, isso é muito importante, essa é uma chave que a Patema traz para a gente. Eles têm de concordar em manter os limites. A liberdade exige uma ordem, sabe? E a ordem exige limites. Chega a ser paradoxal, né? A gente fala de liberdade e limites numa mesma frase, mas é isso. A liberdade exige uma ordem e a ordem exige limites. E aí a gente vê o contraponto, porque na sociedade civil moderna, a liberdade é irrestrita e a ordem ela acaba sendo mantida por meio do domínio e da obediência. Enfim, para concluir, para não me alongar aqui, a fim de que o domínio dos homens seja substituído, por assim dizer, pela autonomia mútua das mulheres e dos homens, a liberdade individual ela tem que ser limitada pela estrutura das relações sociais, às quais a liberdade é parte inerente. Eu acho que isso que... Essa é uma chave importante que ela traz para a gente, que a autora traz para a gente. Não, com certeza, Lara, você trouxe vários pontos para a gente, né? Esse último capítulo, né, traz várias realidades, como você foi discorrendo, que são duras de ouvir, mas que a gente precisa ouvir para poder começar a lidar com elas, né? Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação hoje com a gente, tá? Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. A gente encerra mais um livro, né, que foi o Contrato Sexual com a Carolina Pátima. Também quero deixar o meu agradecimento a toda a equipe que permitiu que esse projeto fosse realizado e concluído. E teremos mais para frente, temos muita coisa ainda para apresentar. Muito obrigada, gente. Lara, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Lara. Tchau, gente.